Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus amado, derrama aqui sobre nós, ó Pai, da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu poder, ó Pai, possa falar conosco aqui nessa noite, Pai. E que nós sejamos, Senhor, tocados pela palavra do Senhor e não pela palavra de um homem finito e limitado, ó Pai. Que o eterno Deus, ó Pai, possa falar aos nossos corações. E que nós possamos aqui, Senhor, ser edificados pela Tua palavra. Que o Senhor possa alcançar nessa noite, através da Tua palavra, centenas de milhares de pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor encha a casa dos Teus filhos de bênçãos, ó Pai. Que o Senhor abra as janelas dos céus, ó Pai, e faça chover bênçãos e mais bênçãos sobre a casa dos Teus filhos, sobre as nossas casas, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Nesses tempos de crise, queridos, Deus vai falando ao coração dos seus filhos. A Bíblia ensina isso, que a boca fala do que o coração está cheio. A crise revela quem nós somos. A crise revela onde está o nosso coração. A crise tem o poder de fortalecer quem está em Deus, mas tem o poder também de amedrontar aqueles que não estão em Deus. Nesses tempos de crise, a tendência daqueles que amam a Deus é se voltar ainda mais para o Senhor. E a tendência daqueles que estão longe de Deus é olhar para Deus e buscar ao Senhor e consertar a sua vida diante de Deus. Então é isso que a crise faz. Ela nos aproxima de Deus, ou tem o poder de nos desesperar. A palavra de Deus, queridos, ela é cheia das promessas de Deus. As promessas de Deus são a âncora da palavra de Deus. Joel Bick, no livro Teologia Puritana, ele diz que as promessas de Deus são a fonte da esperança, são a razão da fé e a regra da oração do crente. É isso que a promessa de Deus faz. Ela é uma fonte inesgotável de esperança. A promessa de Deus, ela é, ao mesmo tempo, um caminho que fortalece a nossa fé. E a promessa de Deus nos ensina a orar. Um crente que ora as promessas de Deus vê o seu coração fortalecido no tempo do desespero. Esta é uma promessa de Deus. Nesses tempos de crise, eu fiz um propósito de escrever durante 50 dias, 50 promessas de Deus. Numa série que eu estou chamando de Vivendo as Promessas de Deus. Todos os dias, no meu blog, no meu Facebook e no meu Instagram, eu publico um vídeo e um texto com uma destas promessas de Deus. Para quê? Para ajudar o seu coração a ser fortalecido, firmado, alicerçado na promessa de Deus. Existem centenas de promessas de Deus na sua palavra. E a promessa de Deus é a âncora na qual o coração do crente se firma no tempo da tribulação. Porque a tribulação revela que nós não somos nada e que nós precisamos de Deus. O versículo 28 dessa promessa de Deus que nós lemos aqui, tão linda, começa dizendo: não sabeis e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, que não se pode esquadrinhar o seu entendimento? O texto começa falando dos atributos de Deus. É Isaías dizendo aquilo que ele pensa sobre Deus,
inspirado pelo Espírito Santo, revela que ele tem o conhecimento correto de quem Deus é. Deus é eterno. Deus é infinito. E todos os atributos de Deus são infinitos como Deus é infinito. Cada atributo de Deus revela a sua eternidade. A palavra eternidade aqui no hebraico olam significa aquilo que é indefinível no que se refere ao tempo. É impossível, olhando para frente ou para trás, definir a idade, a extensão, o tamanho de Deus. Porque Deus é eterno. Deus é infinito. Foi Deus quem disse a todo o universo: venha a vida. Foi Deus que criou cada detalhe desse universo. Deus é antes de todas as coisas. Deus é infinito. E todos os atributos de Deus são eternos e infinitos. Você consegue imaginar isso, querido? Presta bem atenção nisso. Quando você fala da beleza de Deus, quão grande é a beleza de Deus? A beleza de Deus é infinita. A glória de Deus é infinita. A bondade de Deus é infinita. O conhecimento de Deus é infinito. A paz que vem de Deus é infinita. A unidade de Deus na sua santíssima trindade é infinita. A santidade de Deus é infinita. O amor de Deus é eterno e infinito. Ele é todo amor. A perfeição de Deus é infinita, a vontade de Deus é infinita, a sabedoria de Deus é infinita, a misericórdia de Deus, querido, é infinita, a retidão de Deus é infinita. Quando Isaías escreve Deus é eterno, é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que Deus é infinito em todos os seus atributos, que tudo que Deus faz é perfeito, porque a perfeição de Deus é infinita, que o amor de Deus que alcança os seus filhos, que a misericórdia de Deus que alcança os seus filhos, que esta bondade de Deus que alcança os seus filhos é infinita. Não há sombra de maldade alguma em Deus. Deus é todo perfeito, queridos, e Ele governa o universo com a sua infinita perfeição. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, todas as coisas descansam nas mãos deste Deus maravilhoso. Você consegue compreender, meu irmão? Esse Deus maravilhoso que reúne todas as águas da terra na palma da sua mão, o rio Nilo, o rio Amazonas, todos os oceanos, todos os grandes rios da terra, toda a chuva da terra, Ele reúne na palma da sua mão. Você consegue imaginar um Deus que diz ao oceano: venha até aqui e não passe daqui? Você consegue imaginar a grandeza de um Deus que toda a areia da terra não passa de poeira diante dele? Você consegue imaginar um Deus que não apenas conhece cada estrela do universo, mas a todas criou e a todas chamou pelo nome? Deus é infinito em sua grandeza. Isaías diz que Deus é criador de todas as coisas. Foi o poder da palavra de Deus que criou todas as coisas, e Deus mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Somente o Senhor é Deus. Deus criou cada detalhe da vida, e a toda a vida Deus sustenta pelo seu poder. Deus é incansável, querido. Deus não se cansa. Deus não é pego de surpresa, Deus não se fatiga, Deus não se preocupa, Deus não conhece limites, Deus não conhece o indefinido, Deus não conhece nada que o possa deter ou que o possa parar, porque o nosso Deus é incansável, todo-poderoso, e não há homem inteligente na terra, por mais titulado que seja, por mais acadêmico que seja, não há máquina, não há computador, não há inteligência virtual, não há robótica, não há filosofia, não há compreensão humana alguma que possa esquadrinhar o entendimento de Deus. Esquadrinhar aqui significa sondar, discutir.
Não há alguém que possa se levantar na presença de Deus e discutir com Deus. E dizer: Deus, com licença, mas eu acho que nessa questão do Covid-19, o Senhor podia ir por outro caminho. Não há homem que possa se levantar diante de Deus e procurar algo errado em Deus, e examinar algo em Deus, e deliberar algo com Deus. Porque o entendimento de Deus é elevadíssimo, insondável é o coração do Senhor. Não há quem possa calcular os propósitos, os decretos, a vontade eterna do nosso Deus. Ao povo de Deus, queridos, cabe descansar nas promessas desse Deus eterno. Se existem coisas que eu não posso entender, se existem coisas que eu não posso compreender, se existem processos que eu não sei como parar, o caminho do coração do Filho de Deus é descansar nas mãos de quem tem poder. E o único que tem poder sobre todas as coisas é o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, o Deus que não se cansa, o Deus que ninguém pode esquadrinhar a mente, o Deus infinito em todos os seus atributos. Isaías começa a sua promessa falando desse Deus infinito. Isaías é o príncipe dos profetas. Ele é talvez o maior de todos os profetas. O nome de Isaías tem a mesma raiz do nome Jesus. Tem a mesma raiz do nome Josué. Significam todos basicamente a mesma coisa. Deus é a nossa salvação. Jeová é a nossa salvação. O livro de Isaías tem um alcance magnífico, porque ele desenvolve de maneira única os temas da justiça e da redenção de Deus, em todas as suas linhas. De cada um dos seus 66 capítulos, Isaías aponta para um único lugar, para a majestosa redenção que há no Messias, em Cristo Jesus. O livro desse príncipe dos profetas se divide em duas grandes partes. É fácil de entender Isaías. Dos capítulos 1 até o 39º capítulo, o julgamento de Deus contra um povo idólatra e imoral. Por 39 capítulos, Deus despeja o seu juízo contra o seu próprio povo, dizendo que a sua imoralidade e dizendo que a sua idolatria sofreria o juízo. Agora, a palavra de Deus nunca termina no juízo. Ela sempre termina na redenção. Ela sempre termina na promessa de Deus. E a promessa de Deus, que começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 66, é a mensagem de esperança e de consolação para o povo de Deus, que estava sofrendo os próprios juízos de Deus. Isaías aponta, da mesma forma que toda a Bíblia aponta, para a mesma narrativa da redenção. Quando você olha para Gênesis, Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus cria cada uma de suas coisas perfeitas. E Deus vê que cada uma das suas coisas são boas. Mas infelizmente na equação da criação, nós precisamos contar com a queda. Porque o pecado interferiu na criação como a grande praga, a grande pandemia, para falar a palavra da moda, a grande epidemia que desgraçou a raça humana. E o que desgraçou a raça humana foi o pecado. Porque o pecado atinge num lugar que nenhum vírus pode atingir. O pecado atingiu no cerne da natureza humana e separou o homem de Deus e corrompeu toda a terra. Toda a terra vive os efeitos da queda. Porque a queda, o pecado, depravou o coração do homem e afastou o homem irreparavelmente de Deus. Se você acha que o Covid-19 é uma notícia ruim, eu vou te dar uma notícia pior hoje. Você quer uma notícia pior? A notícia pior é que o homem está longe de Deus, e que ele está diante de um Deus irado,
de um Deus que não faz acordos com o pecado, de um Deus que não convida para perto de si ninguém que não se arrependa e que não se dobre diante dele, de um Deus que não compactua com nada que não seja santo, de um Deus que expõe as mentiras do pecado. Pior do que qualquer enfermidade, do que o câncer, do que o HIV, do que o ebola, do que a SARS, do que a febre amarela, do que a malária que já dizimou tantas pessoas em todo o mundo, do que a gripe espanhola, do que a peste negra. Pior do que tudo isso, querido, é o pecado que deprava o coração do homem e que corrompeu toda a terra. Nós vivemos os efeitos da queda. Tudo o que acontece de ruim no mundo é efeito da queda. As pessoas me perguntam, é juízo de Deus? Eu respondo, a queda. O problema é que nós vivemos os efeitos da queda. Uma epidemia como essa, ela vai revelar a maldade do coração humano, como talvez nunca antes você viu, mas ela também tem o poder de revelar a grande redenção do Senhor. E essa é a grande e boa notícia. Somente Jesus pode reconciliar o ser humano com Deus e fazer novas todas as coisas e novamente abrir o caminho de volta para Deus. Sem Cristo não há nova criação e não há acesso a Deus. Se eu te der uma má notícia pior do que o Covid-19, deixa eu te dar uma boa notícia que nenhum canal de televisão está falando, que nenhum programa de internet está falando, que ninguém está falando por aí. A grande e maior e excelente notícia, maior do que todas as más notícias, é: Jesus Cristo venceu o pior de todos os inimigos, que é o pecado. E Ele redimiu todas as coisas, e em Cristo nós somos livres e redimidos para vivermos uma nova vida em Cristo, encaminhada a nossa vida para a redenção final de todas as coisas, para o fim de toda a história, que é a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre Satanás e sobre o mundo, e todas as coisas sendo restabelecidas para a glória de Deus, no reino eterno do Senhor. Isaías faz o seu livro da mesma forma, é a mesma narrativa. Os efeitos da queda e a redenção que há apenas em Cristo Jesus. O príncipe dos profetas, Isaías, é alguém de uma família proeminente, ele é filho de Amós. As indicações, por conta da forma que escreve o seu hebraico rebuscado, revela que ele teve uma boa educação. As suas ideias são sempre bem concatenadas, é muito simples e muito bom de ler o livro de Isaías. Ele tem um ministério de 60 anos, imagina um profeta que foi profeta por 60 anos. O seu ministério passou por vários reis, por Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. E a todos esses reis, ele trouxe, por conta da proximidade da corte, por conta da sua profecia, sempre bem recebida, denúncias terríveis contra o pecado do povo, porque todos esses reis fizeram acordos com outras nações, eles permitiram a imoralidade, permitiram a idolatria no meio do povo de Deus. Foram 60 anos de ministério terríveis. A tradição judaica, a Bíblia não fala isso, mas a tradição judaica diz que Isaías foi cerrado ao meio pelo terrível rei Manassés. Quando você lê em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 37, que os profetas foram cerrados ao meio, ali fala de Isaías, segundo a tradição judaica, porque Manassés não aguentava ouvir a profecia. Pastor Carlos, aqui no momento de oração, falou uma grande verdade bíblica, dentre todas as outras que ele disse. E a grande verdade bíblica é que no momento como esse que a gente está vivendo, nós precisamos de profetas de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus.
Os falsos profetas, queridos, eles vão se levantar também nesse tempo. Você sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer, não é nada. Isso não é nada. Você sabe o que os falsos profetas vão fazer agora? Eles vão continuar a fazer o que eles sempre fizeram, que é agradar o ouvido daqueles que não querem se arrepender diante do Senhor. Eles vão dizer que as pessoas vão receber de Deus todas as promessas de Deus, sem que elas andem com Deus, sem que elas temam o Senhor, sem que elas vivam em santidade. Vão continuar a vender a sua bênção falsa, para enganar pessoas e levar essas pessoas para longe de Deus. Enquanto os verdadeiros profetas, muitas vezes vão sofrer o que Isaías sofreu, o risco de serem cerrados ao meio. Você precisa agora, nesse momento de crise, querido, olhar para Jesus. Olhar para Jesus, porque os dias são maus. Derramar o seu coração na presença de Deus, porque os dias são maus. O ministério de Isaías foi assim também. Israel vivia o tempo de maior prosperidade de todos os tempos. Você sabia disso ou não? Qual foi o pano de fundo do ministério de Isaías? Presta atenção, querido. Davi, época de ouro. Davi expandiu financeiramente o reino, expandiu as fronteiras do reino. Davi deixou um legado maravilhoso, econômico, político, religioso, para o seu filho Salomão. Salomão também vive uma época de ouro, a construção do templo, a inauguração do templo, o estabelecimento do culto, época de ouro, prosperidade, sucesso comercial, sucesso agrícola, sucesso militar. E você sabe para onde que o povo foi? Por conta da prosperidade, o povo se prostrou à promiscuidade. Foi isso que aconteceu. Por conta da prosperidade, o povo se prostrou à promiscuidade. Excesso de confiança. E o excesso de confiança os fez viver em imoralidade sexual, os fez viver na bebida de forma excessiva e abusando de substâncias para sentirem mais e mais prazer. Eles se dobraram aos deuses estranhos e encheram a terra de Deus de idolatria contra Deus. Eles oprimiram o pobre, eles foram gananciosos economicamente. E na conta de tudo isso, falsos profetas, que profetizavam para muitas pessoas e que exploravam os desejos promíscuos do povo. Uma época de grande prosperidade fez o povo viver em grande promiscuidade. Qual o resultado disso? Juízo de Deus. Isaías se levanta em meio ao caos para pregar a palavra de Deus. E qual é a mensagem? Isaías prega a salvação pela fé. Por 26 vezes a palavra salvação aparece no livro de Isaías. 26 vezes. Vocês precisam crer. Vocês são salvos pela fé. É Isaías que grita bem alto: santidade ao Senhor. A necessidade de uma vida ética. O dano que a ofensa do pecado humano gera no coração do homem, contra o outro homem e contra Deus, a certeza do julgamento de Deus, a certeza também da redenção e da salvação do remanescente. Se os dias são ruins, queridos, nós precisamos aprender a pensar biblicamente. E saber que da mesma forma que vem o juízo de Deus, também vem a promessa do Senhor. O tempo todo Isaías aponta para a promessa de Cristo. E ele apresenta todos os aspectos da glória de Cristo, do ministério de Cristo. É Isaías que fala da encarnação, da infância de Jesus, da maneira gentil como Cristo é, da sua obediência, da sua mensagem, dos seus milagres, do seu sofrimento, da sua rejeição. É Isaías que fala da morte de Cristo e da exaltação de Cristo Jesus. Da mesma forma, queridos, nós vivemos dias muito difíceis.
A sociedade se orgulha da sua tecnologia. São Paulo é a cidade que nunca dorme. Está dormindo. Nova York é a cidade que nunca para. Parou. Nós confiamos nos avanços da medicina e nos grandes laboratórios que nos fazem viver. Eles não conseguem encontrar a cura para um simples vírus. Outro dia uma pessoa me procurou para conversar e nós estávamos conversando. E ele diz: rapaz, eu li um artigo fenomenal que diz que o homem que vai viver 200 anos já nasceu. Falei: oi? O homem que vai viver, o homem bicentenário já nasceu. Falei assim: como assim? Os avanços da medicina, Juliano, eles são tão grandes na nossa época que o homem vai demorar muito para morrer. Sério? Sério? Nós confiamos nos nossos sistemas econômicos e eles faliram. Não interessa se você é de esquerda, de direita, comunista, capitalista, marxista, se você segue John Smith, se você é fã do Trump, ou se você é fã do Obama, ou se você é fã do Lula ou do Bolsonaro, você está no mesmo barco. E você sabe qual é o barco que você está? Você está no barco da incerteza. Você está no barco à deriva. Você está no mesmo barco que está toda a humanidade. 177 países atingidos pelo Covid-19. Os noticiários não sabem mais o que falar. Você sabe por quê? Porque a mídia sabe dizer tendenciosamente o que quer dizer, mas não sabe dizer ao povo o que tem que ser feito. Fique em casa, mas faz o que em casa? Resolve como o problema? Fique em casa, mas como é que resolve o barulho que está dentro da alma? Fique em casa, mas como é que tira esse medo que está dentro do seu coração? Fique em casa, mas como resolver a tribulação que alcança a alma quando as notícias vão piorando? Diante das más notícias, queridos, o que eu estou pregando aqui nessa noite pode mudar a sua vida. Tem o poder para mudar a sua existência e trazer esperança para o seu coração. Essa não é uma palavra de condenação, ela é uma palavra de bênção, ela é uma palavra de esperança, ela é uma palavra de salvação, mas que sim passa pelo reconhecimento de que nós somos pequenos e nós precisamos da força que está em Deus. Diante de todo esse contexto, Isaías faz 3 promessas muito simples, que apontam para Cristo Jesus. Em tempos assim, de grande promiscuidade, de grande dificuldade, você precisa se agarrar em algum lugar. E eu te convido a se agarrar na promessa de Deus, que está em Cristo Jesus. Primeira promessa: Deus fortalece a sua vida. Ó que notícia maravilhosa. Deus fortalece a sua vida. Deus fortalece a sua vida. Deus faz forte ao cansado. Você está cansado? Eu também. Nós todos cansamos. Mas é Deus quem fortalece a nossa vida. A força de Deus é inesgotável, ela é fonte de todo poder. A única coisa que Deus pede para os seus filhos é que eles descansem no seu poder. Mas o que é ser forte? Você já parou para pensar? O que significa ser forte? Eu gostaria de ser forte como? Como quem? Será que Deus vai fortalecer a sua vida como Ele fortaleceu Sansão? Eu creio que não, porque mesmo Sansão se cansou. Mesmo o incansável Sansão se cansou. Forte como o rei Davi, mesmo Davi se cansou, e os seus ossos doeram diante do pecado, e ele definhou diante dos seus próprios atos pecaminosos.
Ser forte como Moisés, o maravilhoso líder, libertador do povo. Mas até Moisés pediu para deixar de ser líder do povo. Ele se cansou. E ele falou para o povo, falou para Deus, falou: Deus, se esse é o povo que o Senhor me deu, eu desisto. Porque esse povo não quer o Senhor, esse povo quer carne. É exatamente isso que está na Bíblia. O povo quer comida. O povo não está nem aí para o Senhor. E ele pede para Deus tirar a sua própria vida. Ser forte como Elias, que foge desesperadamente das ameaças de Jezabel, que se esconde, que pede para morrer. Não é desse tipo de força que eu estou falando. A força de Deus é trazer você para perto dele. Você sabe como que Deus fortalece você? Não é dizendo assim: vai, Juliano, você é forte, você vai vencer. Não é assim. Não é assim. Deus fortalece a sua vida dizendo: filho, vem aqui para perto de mim. Não é ser forte, é confiar naquele que é verdadeiramente forte. Não é resolver tudo, mas é confiar naquele que resolve tudo. Não é ter resposta para tudo, mas é confiar naquele que tem respostas para todas as coisas. Deus convida você, assim como Jesus convidou todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, para virem até Ele, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, e Ele tem cuidado de nós. Sendo assim, o segredo para lidar com o cansaço é o descanso que encontramos apenas em Deus. Porque quando nós descansamos, nós somos frágeis, mas totalmente envolvidos pelo cuidado, pela força desse bom e maravilhoso Deus. Todas as vezes que Paulo escreve às igrejas, Filipenses, Colossenses, em outros lugares ele usa a mesma expressão: sejam fortalecidos na força que há no poder de Deus. Sejam fortalecidos no poder de Deus. Queridos, Deus é a nossa força. Deus nos faz caminhar de força em força. Com Deus está a sabedoria e a força. É a força do poder de Deus que nos fortalece. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. É na força de Deus que o rei se alegra e que exulta o seu coração. Deus é a força, Deus é a canção do seu povo, Deus é a força e o refúgio do seu povo. Queridos, a maior arma que o povo de Deus tem no tempo da tribulação é o louvor. O louvor é uma arma poderosa. A melodia que enche a palavra de Deus no nosso coração é uma arma poderosa para descansar o seu coração. Para de murmurar e começa a glorificar a Deus. O Senhor é a sua força, querido. Nele está a sua força. No incansável Deus está a sua força. Segunda promessa: Deus multiplica as suas forças. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Força aqui significa um esforço bem-sucedido. É quando você faz alguma coisa e aquilo dá certo. Você se esforçou e funcionou. Você fez um projeto e o projeto vendeu. Você deu uma ideia e a ideia foi acatada. Você traçou um plano e o plano foi até o fim. Glória a Deus. É um esforço bem-sucedido. Força aqui significa completar as coisas que se começa, é não desanimar, é capacidade para poder continuar, é vigor, solidez, firmeza. Deus, Ele multiplica a firmeza, Ele multiplica a solidez, Ele multiplica os esforços que você faz, e Ele encaminha de forma plena, poderosa e sobrenatural a sua vida. É como se você estivesse plantando um campo e você lançasse uma semente após a outra. E sem que você percebesse, Deus vem lançando centenas de outras sementes que você não lançou. E você começa a colher frutos na sua vida,
de coisas que você não plantou, porque foi o próprio Deus que multiplicou o seu esforço, que multiplicou a sua vida e te fez sólido, firme nele nos tempos da tribulação. Deus levanta, queridos, as pessoas que não têm vigor nenhum. Deus humilha os soberbos, mas Ele exalta os humildes. O caminho para cima, diante de Deus, é o caminho para baixo. É no vale que a gente tem a visão. É nos momentos de maior angústia que o coração encontra paz em Deus. Porque no vale, Deus segura as nossas mãos. E Ele diz: filho, você não está sozinho, eu estou com você. Ele multiplica as nossas forças por causa da presença dEle. Deus, Ele nos perdoa os pecados. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Deus perdoa os nossos pecados, por isso nós recuperamos a força. A vida passa muito rápido, nós perdemos o vigor, mas Deus cuida de nós mesmo quando nós não temos força. Deus é quem coloca o seu povo de pé, queridos. Ele é quem nos levanta, ó, quem diz o Salmo 9, versículo 13: compadece de mim, ó Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu me levantas das portas da morte. Fenomenal, Deus nos levanta da morte. Em último lugar, primeiro, Deus fortalece a sua vida. Deus multiplica as suas forças. Você crê nisso, querido? Amém? Deus multiplica as suas forças. Em terceiro lugar, coloque a sua esperança em Deus. Deus te dá esperança. Esperança. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Os jovens se cansam. Você sabe por que os jovens se cansam? Porque eles têm esperança em si mesmo. A coisa mais impressionante nos jovens é a força que eles têm, é a vitalidade, a rapidez. Às vezes nos acampamentos dos adolescentes ou dos jovens eu vou jogar bola com eles, é um desespero, irmãos. Porque eu fico 5 minutos, não vejo a bola, me canso, às vezes me machuco, não consigo jogar bola e eles jogam 3, 4 horas. Vitalidade, força. A coisa mais impressionante é que o ápice da vida atlética é a juventude. Os Jogos Olímpicos que foram agora adiados, a maioria das estrelas tem 20 anos, 22 anos, 25 anos. O ápice da força, da velocidade é a juventude. Parece que os jovens nunca se cansam. Contudo, o texto diz que até mesmo os jovens ficam exaustos e se cansam. Eles tropeçam e caem. Cair aqui não significa só literalmente cair no chão, mas titubear, hesitar, vacilar, tropeçar, ser frágil, ir à ruína, estar completamente derrotado. O verbo é usado para indivíduos ou para nações que foram fragilizadas e totalmente derrotadas e incapazes de vencer aquilo que elas estavam enfrentando. Roma já foi o maior império do mundo. E diante dessa crise, está totalmente assolada. Não sabe o que fazer. Os trilhões de dólares dos Estados Unidos agora, pouco podem fazer. Japão, Ásia, Rússia, países da Europa, todos eles amedrontados diante da crise. Você sabe por quê? Porque a sua esperança agora não lhes responde. Eles estão clamando para o seu Deus dinheiro e o Deus deles está morto e não ressuscitará. Eles estão clamando para o seu Deus poder e eles perceberam que esse Deus poder está morto e ele não ressuscitará. Eles estão clamando para o seu Deus política e o seu Deus política está morto e ele não ressuscitará. Eles estão clamando para onde está a sua esperança.
E as notícias se avolumam e são cada vez piores, queridos. Por isso eu digo nessa noite, esperança é um negócio sério no céu, porque onde você espera, é onde o seu coração confia, é de Sião que vem o nosso socorro, é de Deus que vem o nosso livramento, é em Deus que deve estar a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa confiança precisa estar em Deus apenas. Porque é Deus que multiplica as forças do que não tem vigor nenhum, é Deus que capacita, quem ilumina o caminho, quem dá boas ideias, quem continua a impulsionar, quem ajuda a encorajar a vida. Vai em frente, Jesus o fortalecerá, mas não apenas isso, Ele vai multiplicar a sua esperança nele mesmo, porque Deus é maravilhoso. A esperança é para onde inclina o nosso coração. A nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. Em longos períodos de crise, o povo de Deus precisa colocar a sua esperança em Jesus. Porque a esperança, querido, é o exercício da nossa fé. A palavra de Deus dá esperança ao coração humano. Porque as suas letras, as letras da palavra de Deus estão gravadas no coração do Filho de Deus. E esta palavra de Deus é que levanta você e faz você continuar a dizer bem alto, mesmo em meio à crise, Deus está no controle. E se Deus está no controle, eu não tenho o que temer, eu não preciso de boas notícias, porque a melhor notícia é o Evangelho. E mesmo que alguém grite hoje à noite no noticiário, encontraram a cura, o meu coração estará em paz, porque a maior notícia de todas é, Jesus Cristo venceu a morte, eu não preciso temer a morte. Deus fortalece a sua vida, Deus multiplica as suas forças, a sua esperança precisa estar em Deus. Com inteligência, querido, nesses dias, viva responsavelmente. Se é o isolamento, o isolamento. Se é o cuidado com a sua higiene, o cuidado com a sua higiene. Deus lhe deu inteligência, bom senso, responsabilidade. Mas não se desespere, porque é Deus que fortalece a sua vida, que multiplica os seus esforços e que dá esperança ao seu coração.